Oi, gente. Hoje eu vou ensinar para vocês uma outra maneira de montar uma colcha bloco a bloco. É uma maneira simples e que dá para fazer com quase todos os tipos de blocos. Então vamos lá. Bom, depois que a gente tiver feito os blocos todos da colcha, eu vou demonstrar com essa aqui, que eu já inclusive gravei um vídeo que era a colcha de 45 graus. Depois que tiver todos os blocos prontos, a gente vai olhar um por um e ver qual que é o menor. Quando encontrou esse menor, a gente vai fazer um molde no acetato ou numa radiografia usada do tamanho que foi esse menor. Eu encontrei esse tamanho, foi 33,5. Quando eu encontrar, tiver com esse molde, eu vou riscar aqui para que todos saiam do mesmo tamanho. Tá vendo isso aqui? Dá um foco. Quando eu encostei o meu molde aqui de um lado, sobrou esse pedacinho aqui, ó. Essa é a diferença que eu tenho que tirar. E aqui em cima é esse pedacinho. Só que eu não vou tirar aqui, porque senão um lado meu vai ficar menor do que o outro. Então eu tenho que dividir essa diferença, distribuir isso para os dois lados. Então eu vou mais ou menos deixar o mesmo tanto que eu tenho aqui, daqui a aqui, eu vou jogar para o outro lado também. Aí sim, quando eu tiver achado essa diferença, eu vou riscar e recortar. Vou fazer com que todos os meus blocos fiquem do mesmo tamanho. Então, depois dos blocos prontos, eu tenho que acertar todos os blocos. Risquei, aí venho com o cortador e vou cortar. Vou ter o meu bloco certo, do tamanho do meu molde. Então, vou ter o molde, o bloco do tamanho certinho dele. Com esse molde e com os blocos certos, eu vou cortar agora o forro e a manta. A manta, eu vou pegar o meu molde e vou cortar exatamente o tamanho do molde. Igualzinho. Pego o meu molde e corto a manta do tamanho certinho dele. E para o forro, eu vou pegar também o meu molde e vou cortá-lo com 2 centímetros a mais do molde. Então, eu pego o molde, vou medir daqui a aqui 2 centímetros, daqui a aqui 2, daqui a aqui 2, 2, 2 e corto o forro. Então, o forro, indiferente do tamanho que fique o bloco de vocês. O meu aqui tá com 33,5. Ele pode ter 20, 40, o tamanho que for. A gente acrescenta 2 centímetros para o forro e o mesmo tamanho para a manta. Eu estou usando a manta resinada de um lado, a R1. Então, vou pegar o forro com o avesso para cima, a manta com a parte resinada, a parte áspera, deste lado aqui do forro, distribuir a diferença que eu falei dos a mais os 2 centímetros e vou levar no ferro. Vou passar essa manta aqui, vou passar e volto para vocês verem. Bom, já passei aqui, já colei então o forro na minha manta. Vou colocar o topo, a parte do patchwork aqui, acertando com a manta. Se quiser, leva ao ferro de novo e dá uma passadinha, senão, como é só um bloco, não tem nem necessidade de passar de novo. Acerta aqui bem certinho e vão prender ou com alfinete, igual nós já fizemos com o auxílio da colher, ou quem tiver essa maquininha de pino, pode colocar os pinos também. Até o alfinete, como é só um bloco, até esse alfinete comum aqui, dá certo também. Só tomar cuidado para não espetar a mão. E agora vamos levar para quiltar. Essa colcha vai ser uma colcha de solteiro para o meu filho. Então, como é uma colcha masculina, eu não vou fazer muito quilt muito trabalhado, não. Vou fazer mais quilt reto. Vou passar uma costura reta aqui, aqui e dividir mais umas costuras retas no meio. Eu vou quiltar e mostro para vocês como que ficou. Bom, então aqui já tá quiltado. Eu passei uma costura reta aqui em volta dos quadrados e depois costurei mais 2 costuras no meio dessa barrinha aqui. O segredo disso é quiltar deixando um espaço, não quiltar até na beiradinha. Eu preciso pelo menos uns 2 centímetros livre. Então, qualquer quilt que vocês quiserem fazer, deixe um espaço de no mínimo 2 centímetros.
E aqui depois é arrematar essas costuras. Eu aprendi, vi outro dia num vídeo, uma maneira fácil de pôr essas linhas para dentro que eu vou mostrar para vocês. Pega uma agulha e enfia dessa maneira aqui, ó, passando 2 fios. Tá dando para ver? Enfia aqui, aqui tá a parte dos fios e aqui ela fica dobradinha. Aí a gente vai pegar aqui essa agulha, enfiar aqui no tecido, onde tem as pontas de linha, empurrar ela aqui para dentro do tecido, puxar. E com essa voltinha que deu aqui, ó, a gente pega as linhas que precisam ser arrematadas por dentro daquela voltinha e puxa aqui. A linha já sai, agora é só cortar. Achei muito prático. Pronto. Bom, então depois que a gente arrematou tudo certinho e fez isso, quiltou todos os nossos blocos, vamos ver como que a gente vai unir. Eu vou pegar os outros blocos que já estão quiltados. Depois que a gente quiltar, nós vamos olhar se sobrou alguma beiradinha de manta. Se tiver sobrado, vamos cortar tudo. Como aqui, por exemplo, sobrou um pedacinho. Então, a gente vai cortar rente a parte do patchwork. Vou acertar ela aqui tudo que for sobrinha de manta. Mesmo que seja um pedacinho pequenininho, igual aqui no fim, para que ela fique toda assim, ó, certinho. Depois que tiver tudo certo, essa minha coxa eu tenho que observar que eu tenho que pôr um lado claro com um escuro. Mas isso é esse modelo. O modelo de você, se for um bloco comum, é unir o bloco normalmente. Como que a gente vai unir esse bloco? Eu vou virar aqui pelo avesso, vou pegar o forro e a manta e vou colocar um alfinete prendendo eles dobrados. Aqui e aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado que eu vou costurar. Então, vou dobrar a parte do avesso, de manta e forro. Agora aqui, minha coxa vai ficar aqui assim. Então, eu vou pegar direito com direito do topo e vou passar uma costura reta, vou daqui aqui. Vou costurar essa parte aqui. Acerto os cantinhos bem direitinho e passa com um pezinho de máquina, um quarto de costura. Vou costurar e volto para vocês verem. Bom, gente, aqui eu já costurei, emendei um bloco no outro bloco. Então, ficou preso um ao outro. Aí, agora a gente vai tirar esses alfinetes. E do meu lado direito, essa parte aqui, eu vou cortar certinho aqui. Dobro e corto do tamanho certinho o forro aqui, ó. Então, vou tirar essa parte do forro que tá sobrando, do lado direito. Eu gosto de, depois que eu cortei, levar aqui no ferro, porque aí eu já assento essa costura. Eu vou passar e daqui um pouquinho eu volto. Bom, então aqui já passei, já acertei as costuras, passei de um lado e do outro, aqui a costura já abri. Agora, eu vou levantar essa parte do forro, pode até pôr um alfinete se quiser, só a parte do forro, a manta não. E vou vir do outro lado também, eu deito a parte do forro e vou vir com a manta e vou cortar de jeito que uma fique encostadinha na outra. Não pode uma passar por cima da outra. Eu vejo o tanto que ela tá passando e fica a sombra. Não sei se no vídeo vai dar para vocês verem, mas na hora que estiver fazendo, vocês vão ver a sombra da parte de baixo. Então, por essa sombra, ou se quiser dar um risquinho aqui, vai acompanhando a sombra, não tem nem necessidade disso, não. Porque eu tenho que cortar fazendo ela encontrar uma com a outra. Vou cortar aqui para vocês verem o que eu tô falando.
Tem que tomar cuidado para não picar de baixo. Eu preciso dela assim, ó, uma encontrando com a outra, sem passar uma por cima. Quando vocês olham aqui, ó, tem um pedacinho que tá passando por cima. Então, tira essa beiradinha que tá passando. Acerta para que ela fique toda só encontrando uma com a outra. Mesmo que seja pouquinha coisa, é bom acertar para não ficar do outro lado duro. Quando ela estiver assim certinho, encontrando uma com a outra, vocês podem soltar a parte do forro deste e deste. E aí, eu vou no ferro de novo, assento aqui e vou dobrar. Essa parte aqui, eu sei que ela vai... A costura é mais ou menos, um quarto de costura vai ser mais ou menos esse pedacinho. Então, eu preciso que esse lado aqui dobre, na hora que eu for dobrar, encoste nisso aqui. Então, eu gosto de fazer uma marquinha da costura aqui para eu dobrar certinho. Aí, vem com esse aqui. Onde estava o risquinho, que era um pezinho de máquina, eu vou marcar aqui para eu saber onde vai ficar a minha costura. Então, dobrei. Aqui está um espaço dos 2 centímetros, mais ou menos. Eu posso ou deixar isso, vai ficar uma dobra maior, ou cortar um pouquinho. Vou deixar do jeito que está aqui. Então, a minha dobra vai ser exatamente onde eu marquei. Eu marquei desse lado, mas a dobra eu preciso para esse lado de cá. Então, vou marcar aqui, levo no ferro, marco isso aqui para frisar bem. Vou levar o ferro e volto para vocês verem. Bom, então aqui, ó, como vocês podem ver, a manta ficou uma encontrando com a outra, pertinho uma da outra, sem sobrepor. Essa parte da direita ficou certa, ficou por cima. Essa outra eu dobrei, vinquei com ferro, mais ou menos onde vai ficar a costura eu dobrei. E agora que eu vou fazer pontinhos invisíveis. Os pontinhos eu começo desde o início, mas quando chega na direção daqui, ó, de onde estava, eu bato um arremate. Porque quando a gente for emendar as faixas, de um lado a gente vai cortar. Então, para que não desmanche os pontinhos invisíveis. Então, tanto de um lado quanto do outro, eu começo desde aqui, mas quando chega na pontinha do bloco, eu bato um arremate e continuo. Eu vou costurar isso aqui e volto para vocês verem. Bom, aqui já fechei com os pontinhos invisíveis. O arremate que eu falei foi aqui e desse outro lado aqui, do rumo exatamente onde fica a reta da parte do topo. Essas diferencinhas, se acontecer isso, é só acertar essa pontinha, vem morrendo aqui, ter acertado, do outro lado a mesma coisa, ou pode fazer isso também depois que tiver os outros blocos todos emendados. Aí vocês vão fazer tantos blocos quanto for a necessidade na cama de vocês, a colcha que vocês estiverem fazendo. Como eu falei, eu estou fazendo uma colcha de solteiro. Eu vou precisar de 35 blocos, 5 na largura e 7 no comprimento. Então, eu já tenho uma faixa aqui com esses 5 emendados. Eles ficaram assim, ó. Depois que eu emendei todos os 5 blocos, eu vou ter uma faixa desse tipo aqui, ó, com 5 blocos. O avesso já pronto, quiltado. Então, quando eu terminar de colocar meus 35 blocos, eu vou estar com o avesso e a coxa toda quiltada. Vai faltar só eu colocar um viés ou uma moldura de acabamento, se for necessário. Para emendar os blocos, eu faço as faixas. Então, como eu disse, a minha vai precisar de 7 faixas. Então, quando eu tiver com as minhas 7 faixas prontas, o mesmo processo que eu fiz para emendar aqui, os 5 blocos, eu vou fazer para as faixas. Vamos supor que eu já tivesse com a faixa pronta. Eu ia fazer a mesma coisa, eu ia dobrar a manta e o forro. Aqui essa costura, eu ia dobrar aqui. Durante toda a extensão da minha faixa.
nas duas faixas. Eu tô supondo que aqui, essa outra aqui já tivesse o 7 pronto. Então, dobrava aqui. O mesmo processo que nós vamos fazer. Para que fique livre a parte do patchwork. Aí, encostar, observando as costuras aqui, ó, bem certinho. E costurava a minha faixa toda, no comprimento total dela. E fazia do lado de cá do mesmo jeito que eu fiz na horizontal. Na vertical, aliás, ela ia ficar na horizontal do mesmo jeito da vertical. E depois era só vou colocar um viazinho. É uma maneira mais fácil, leve de trabalhar, porque fica só os blocos, não fica a colcha inteira na máquina. Bom, gente, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu achei uma maneira muito prática, eu não sabia fazer assim, fazia minhas colchas espichando o forro inteiro, era pesado. Pretendo quase todas as minhas colchas, só quando não tiver jeito mesmo. Mas vou passar a fazer assim, fica um acabamento bom e eu achei bem prático. Eu espero que vocês todos tenham gostado e até um outro vídeo. Tchau!